desconforto social daqueles que perderam totalmente seus dentes não é mais um destino natural. Com a realização de 4 a 8 implantes, é possível adaptar com firmeza uma prótese fixa parafusada sobre a maxila ou a mandíbula. Somente em algumas situações, quando a quantidade óssea é limitada, pode ser difícil a adoção dessa técnica, sendo necessário um enxerto ósseo e, após 6 meses, a instalação dos implantes em 2 estágios para melhor osseointegração. Para chegar ao diagnóstico, são necessários exames clínicos e radiográficos ou uma tomografia computadorizada e planejamento efetivo para o tratamento. Na maioria dos casos, os pacientes não mudam a rotina de trabalho em função da cirurgia para a colocação dos implantes. A perda desses implantes é muito rara, acontecendo em menos de 5% dos casos, geralmente por traumatismo ou infecção. Nos casos de portadores de próteses comuns, os problemas são mais frequentes e o tempo é um vilão indesejado, pois quando se extrai um dente, ocorre um processo de atrofia óssea dos maxilares, que pode ultrapassar 1 milímetro por ano, tornando as dentaduras frouxas. Existem 2 tipos de próteses sobre implantes, fixas e removíveis. As próteses sobre implantes fixas são feitas para que não sejam removidas, cimentadas ou removidas pelo profissional, parafusadas. Já as próteses removíveis deverão sempre ser removidas pelo paciente para a higienização. As próteses removíveis sobre implantes confeccionadas através de attachments ou encaixes que servem para reter as próteses durante seu uso. A indicação para o tipo de prótese deverá ser feita pelo profissional e poderá ser mudada durante o tratamento, dependendo de vários fatores clínicos e orgânicos. Os planejamentos são individuais e variáveis e, com certeza, a fase mais importante do tratamento. As próteses fixas podem ser classificadas por próteses fixas sobre implantes unitários ou próteses fixas sobre implantes múltiplos. As próteses fixas sobre implantes unitários são aquelas que têm como objetivo realizar a substituição de um dente ou de múltiplos dentes, dependendo do caso. Nos casos de serem múltiplos, são selecionados pontos estratégicos para a colocação das pontes fixas sobre implantes. Por exemplo, podemos ter uma área de 3 dentes ausentes, que será substituído por uma ponte de 3 elementos sobre 2 implantes. Esta é uma forma econômica e viável de reabilitar grandes áreas. Próteses fixas tipo protocolo, que são as utilizadas por pacientes que têm as arcadas totalmente desdentadas. Em casos de pacientes desdentados totais que tenham condições de instalar 4 ou 6 implantes por arcada, conforme a quantidade de osso existente. Sobre os implantes já instalados é confeccionado um reforço de metal ou zircônia e sobre este reforço é criada uma prótese total, onde não haverá o recobrimento do céu da boca, pois essa será suportada pelos implantes. Este conjunto pode ser cimentado ou parafusado sobre os implantes, devolvendo a mastigação sobre 12 ou 14 dentes perdidos. Este tipo de prótese oferece força de mordida semelhante à dos dentes naturais, com uma estética bastante favorável e o melhor de tudo é muito simples e rápida de ser realizada. Podem ser caracterizados com cores de gengiva, dentes especiais, oferecendo uma estética muito natural e os resultados sempre agradam os pacientes.
Este é o tipo de prótese indicada para funções imediatas e protocolos tardios, onde cada um será oferecido conforme o caso de cada paciente. E claro que não podemos deixar de lembrar que existem casos onde os pacientes já utilizam dentaduras há muitos anos e quando conseguem realizar uma reabilitação sobre implantes, não tem mais osso suficiente para isto. Nestes casos, estará indicado um enxerto ósseo prévio ou concomitante à cirurgia de colocação de implantes. Os enxertos podem ser realizados dependendo do caso de cada indivíduo. Se o paciente tem uma grande deficiência óssea, opta-se muitas vezes por um enxerto de bloco, que tem como objetivo preencher um grande espaço, utilizado bastante em regiões anteriores. No caso onde o paciente tem uma pequena área com uma pequena ausência óssea, opta-se pelas técnicas de enxertia mais simples, na maioria das vezes realizado com osso do próprio paciente, com osso de origem animal ou sintético, mas tudo isso irá depender de cada caso. A cicatrização dos enxertos varia conforme o tipo de material utilizado, o local onde foi instalado, o tamanho e as características do enxerto. O procedimento de enxerto normalmente é mais trabalhoso e minucioso do que uma simples instalação de um implante. Isso pode demandar um maior tempo cirúrgico e muitas vezes pode ser indicada a utilização de sedação para realizá-lo, mas quem deverá indicar é o profissional responsável pelo planejamento do caso. Após a realização de um enxerto, deve ser avaliado o uso de próteses provisórias, pois qualquer força exercida sobre a área operada pode levar a cirurgia ao insucesso, pois muitas vezes o enxerto não tem utilidade somente de aumentar o volume ósseo, mas também o de tecido mole, gengiva, buscando uma estética mais favorável. Hoje em dia, existem maneiras muito modernas de produzir coroas livres de metal, com equipamentos que têm a capacidade de reproduzir estruturas em cerâmica pura que podem ser de um único dente a uma arcada completa. Zirconzan é um dos mais sofisticados instrumentos laboratoriais que a odontologia dispõe hoje em dia, com uma tecnologia inovadora de método de fresagem para a confecção de próteses. Este equipamento permite a confecção de estruturas em resina, metal, cerâmica e zircônia para a confecção de próteses fixas e provisórias. Com o auxílio de um scanner, retira-se todas as medidas necessárias das estruturas dos modelos em gesso que são enviadas para o equipamento que realizará a fresagem das peças. Após a escolha do material que será esculpido, se dá início o processo de fresagem das estruturas já escaneadas, sendo confeccionadas em pouco tempo as peças protéticas necessárias. A tecnologia deste equipamento é tão avançada que reproduz com grande precisão estruturas que podem variar de um dente a uma arcada completa, dando uma semelhança muito próxima de dentes naturais e com uma resistência inigualável. Além deste equipamento otimizar o tempo de trabalho de todos os protéticos e dentistas, ele confecciona estruturas que aguentam um grande impacto, provando que realmente ele é muito resistente. O benefício da zircônia no consultório, além da biocompatibilidade excelente que ele tem com os tecidos dentais, ele tem uma resistência imensa, muito mais resistente que as antigas metalocerâmicas, que as próprias cerâmicas, e além disso a praticidade que a gente tem ao trabalhar com ela. Ou seja, conseguimos moldar o paciente e na próxima consulta já vir com uma peça pronta de zircônia pura e com uma resistência muito maior, uma estética muito semelhante aos próprios dentes do paciente e praticidade de em 2 consultas conseguimos praticamente finalizar o caso.
Essa máquina Zircosan, ela veio ajudar a facilitar a vida do protético, por quê? Porque é feito um modelo de gesso normal, como se faz habitualmente. Esse modelo é colocado no scanner. O scanner gera uma imagem virtual no computador, um clone desse modelo. Com esse clone, a gente consegue selecionar todos os componentes que vão ser realizados nesse trabalho. Depois disso, feitos os ajustes de oclusais, ajustes de ponto de contato, esse modelo é jogado para a máquina de zircônia, onde é confeccionado o trabalho com precisão, agilidade e rapidez. Como o Zircosan possui essa parte laboratorial totalmente simplificada, nós conseguimos, pelo computador, manipular toda essa estrutura e na outra consulta vem a peça pronta, já com uma anatomia muito semelhante aos dentes do paciente, onde conseguimos, às vezes, tendo um dente do paciente, conseguimos fazer o espelhamento desse dente faltante que ele tem, né? Então temos uma semelhança incrível com o próprio dente do paciente na hora de colocarmos o trabalho. O Zirconzan é, sem dúvida nenhuma, o futuro da odontologia. E hoje, aqui no quadro Pergunte ao Especialista, nós temos a visita do Dr. Rafael Félix, cirurgião dentista e especialista em prótese. E nós iremos fazer algumas perguntas que os pacientes mais fazem, as mais frequentes. Olá, Dr. Rafael. Olá. Vamos à primeira pergunta. Tá. Qual é o tempo que dura uma prótese sobre implante? A prótese sobre implante ela não tem um tempo exato de duração. Depende muito do paciente e da confecção da prótese. Na confecção da prótese, o dentista tem que usar a melhor técnica possível, o melhor material possível, peças pré-fabricadas, só que eu acho que a porcentagem maior para a duração dessa prótese é o cuidado do paciente, ou seja, a higiene cuidadosa do local e da própria prótese, evitar alimentos muito pesados, tá? O paciente ele tem que tratar a prótese sobre implante como se fosse um dente natural, então ele tem que fazer todos os cuidados para que ela dure o máximo possível para que ele fique satisfeito. Como devem ser higienizadas essas próteses? Tem alguma coisa específica para fazer a limpeza? Como é que funciona? A única restrição que ela tem é que o implante dentário ele é um pouquinho mais afilado que uma raiz natural de dente. Ou seja, o paciente tem que ter uma higiene um pouquinho cuidadosa no local. Então, na hora de passar o fio dental, passar uma escovinha, cuidar na hora de passar, porque essa união ali do implante com a prótese, ela tem que ser bem monitorada. Ou seja, bem higienizada, só que com muito cuidado. Não tem uma ligação como o dente tem, né, com a raiz, ele não tem com o implante. Então ele fica justinho, mas o paciente tem que cuidar para evitar traumatismo nessa região e possíveis inflamações ali. Então pode traumatizar com excesso de escovação, como pode traumatizar por não estar escovando, né? Exatamente. Pode criar uma inflamação por não estar fazendo a higiene correta, ou pode machucar por fazer uma higiene com uma escova muito dura. Exatamente. O paciente ele tem que utilizar a escova que ele usa como se fosse o dente natural, o creme dental que ele utiliza também como ele usa os dentes naturais, então só manter um cuidado daquela região específica só ali. De quanto em quanto tempo deve-se ir ao dentista, então, após colocar uma prótese sobre implante? Existe um período exato? Como é que funciona? Na verdade, assim, quando nós finalizamos o tratamento do paciente, nós pedimos para ele vir de 4 em 4 meses no primeiro ano. Por que isso? No primeiro ano é o ano de adaptação, onde a gente recém colocou o dente no paciente, então ele tem o período de adaptação, o paciente ele ainda está cuidando na hora de higienizar, né? A gengiva ela ainda não está totalmente adaptada ao dente, tá? Então é o período onde o paciente começa a mastigação, né? Esteticamente ele já sai muito satisfeito. Só que o que a gente tem que cuidar é a função, é esse dente quando ele entrar em função, ou seja, o primeiro ano é o ano mais crítico, onde o paciente ele está começando a se alimentar com coisas mais pesadas que antes ele se alimentava e agora ele está com a prótese nova, ele quer voltar a se alimentar com aquilo. Após esse primeiro ano, ele pode vir
em visitas regulares de 6 em 6 meses, né? Mas sempre com a orientação do dentista. Então, no primeiro ano a gente orienta ele e a partir do segundo ano são mais visitas para ver como é que tá, se o paciente está satisfeito, né? Se a prótese está cumprindo a função dela. Então, a partir do segundo ano o paciente já fica mais tranquilo, de 2 vezes por ano já tá bom. Para fazer revisões, limpezas profissionais, para ficar tudo sempre saudável, né? Manter essa estrutura sadia. Deve-se procurar a cada 6 meses o dentista para isso também. Então é como os dentes iguais. Isso né? aí. Pode-se perder uma prótese sobre implante? Olha, a prótese sobre implante ela pode ser perdida assim como tu perde um dente natural, tá? Tem pacientes que eles têm uma mordida pesada, né? Eles se alimentam com coisas pesadas. Então, assim, ó, se eles mordem uma coisa pesada e quebram um dente natural, obviamente vai quebrar uma prótese sobre implante, tá? Qual é a diferença um pouco? A prótese sobre implante ela tem uma vantagem, que é isso, como é um parafusado no osso, ela até tem uma resistência maior que o dente natural, tá? Só que, ao contrário disso, assim, ó, o dente, por exemplo, o paciente vai mastigar uma coisa dura, como o dente ele tem um ligamento periodontal, teoricamente manda uma mensagem para o cérebro que aquilo ali é uma coisa dura. E aí ele, eu não vou mastigar isso aí. Ele vai mais leve. O implante, ele só vai ter essa percepção com o tempo. Tem que cuidar, tá? Porque se mastigar uma coisa muito pesada, pode também, se quebra dente natural, pode sim quebrar o implante. E é normal ter a gengiva inflamada logo após colocar uma prótese sobre implante? Sim, isso aí às vezes o paciente ele fica um pouco nervoso, então é bom sempre explicar já na consulta de finalização, explicar para o paciente que no momento da colocação da prótese sobre implante, aquela gengiva ela não está acostumada com o dente, porque ela ficou um período muito grande sem nada ali. Então quando tu coloca um dente, é normal a gengiva ela ficar um pouquinho inflamada, tá? Nada de um processo inflamatório muito grande, mas ela fica um pouquinho irritada, vermelha, né? Irritada. Então o paciente ele sabe disso, tu orienta ele. A higiene já nessa última consulta mostra para ele como é que higieniza, com uma escova média, tá? Cremes dentais não abrasivos para não gerar atrito na região. Então assim, ó, tu orienta ele, tá? Então a gengiva ela fica um pouco inflamada no início. Isso aí dura em torno de 20 dias no máximo. Se esse problema persistir, é bom o paciente procurar o dentista, fazer uma visita e dizer para ele, mostrar para ele, porque se essa inflamação persistir, pode estar ocorrendo alguma coisa, tá? Pode ser um alimento que ele mastigou com muita força ali, né? Fez um trauma na gengiva, a própria higiene não teve muito cuidado, machucou um pouco, né? Às vezes pode ser também que a adaptação não está muito bem feita entre a prótese e o implante, então o dentista tem que tirar aquela prótese, fazer um repolimento da região e recolocar ela. E aí, certinha já, na mesma posição. Adaptada novamente. Readaptar ela e explicar ao paciente, continuar aquela higiene. Então, se a inflamação persistir, é bom ele procurar o dentista. Mas, geralmente, o início de inflamação sempre tem um pouquinho. E depois segue e a vida tem que ser normal ali, não Normal. deve estar inflamado. Quais são os tipos mais comuns que existem de prótese sobre implante? Assim, os tipos mais comuns, tá? A substituição de um dente, ou seja, as unitárias, as parciais, que são alguns dentes, e as totais, tá? Em termos de número de implantes. As totais é quando o paciente ele não possui dentes em todo uma arcada, então tu reabilita ele em toda uma arcada. Tu coloca alguns implantes e coloca 12, 14 dentes nesse paciente. Existem as próteses fixas, tá? Onde são parafusadas ou cimentadas, dependendo da escolha do profissional, sobre implante, e as removíveis. As removíveis já estão ficando um pouco em desuso. Elas têm uma limitada indicação, tá? Quando o paciente realmente ele tem uma dificuldade muito grande na hora de higienizar. Pacientes que por algum problema sistêmico não conseguem fazer uma higiene cuidadosa adequada no local, né? Então a gente faz uma removível onde ele pode remover ela, né? Fazer higiene fora de boca e aí recolocar ela. Tudo isso sobre implante também tem como ser feito. Isso aí. E quais os benefícios de se obter uma prótese como essa? De próteses fixas sobre implantes? Eu acho que o benefício hoje em dia, ele vai além da função e da estética. Ou seja, os pacientes geralmente eles vêm com traumas, né? O paciente ele vem assim, ó, que não consegue emprego porque ele está sem dente, né? Vem com traumas grandes, com autoestima baixa. Então eu acho que assim, ó, o benefício principal não é só tu colocar um dente no paciente, é tu deixar ele satisfeito. Então assim, ó, eu acho que a prótese sobre implante, ela veio para ficar, né? Com uma casuística de mais de 50 anos, hoje em dia o implante é colocado, né? E onde, dependendo do caso, o paciente que às vezes passou
30 anos usando uma dentadura, uma prótese removível, ou sem aquele dente que faz falta, né? Tu consegue reabilitar ele, às vezes, em horas, né? Em 2, 3 dias, uma vida inteira de problemas. E ele se torna outra pessoa, né? Pelo fato de estar recebendo dentes, poder mastigar, conversar, conseguir se reintegrar na sociedade, isso é muito importante. Exatamente. Tem pessoas. Muitos pacientes que eles, depois que tu finaliza o trabalho, ele chega para ti nas consultas e revisões e diz: olha, muito obrigado, eu consegui um emprego, ou eu consegui resgatar minha relação com meu companheiro, digamos assim. Tem muita gente que acontece isso aí, né? É aquela pessoa que não sorri, acanhada. Tu muda a personalidade dela. Tu vê que a pessoa já na outra consulta, as mulheres, elas vêm já com batonzinho, vêm pintadas, né? O homem, às vezes, usa aquele bigode para tapar aquela região, já vem sem o bigode, né? Então, acho que isso aí, tu não muda só o paciente na função, na estética, tu muda um todo, né? Tu muda ele inteiro, né? Tu muda a autoestima dele, tu muda a satisfação dele. É um paciente que ele acorda pra vida, às vezes. Ele começa a viver diferente, né? Exatamente. O modo de viver muda também. Quanto tempo leva para fazer uma instalação de uma prótese sobre implante? Tanto unitária como parcial ou total? Assim, ó. Em alguns casos, a gente consegue reabilitar esse paciente, colocar uma prótese em 2, 3 dias, tá? Dependendo da necessidade. Geralmente, tá? As consultas duram em torno de 2 a 4 consultas, tá? Para finalizar o caso. Hoje em dia, com as inovações tecnológicas que estão cada vez mais aumentando, né, na odontologia, existe a tecnologia CAD/CAM, tá? Que é uma tecnologia que, na minha opinião, veio para ficar. Onde a gente consegue, sem trabalhar com a mão humana, tá? A gente faz apenas, a intervenção que a gente faz no paciente é o molde, tá? E o resto é todo um computador que faz. Então a gente consegue escanear aquilo, colocar dentro de uma máquina, e em algumas horas depois, só o tempo de processamento da máquina, poder enviar uma peça para ti pronta para colocar na boca dos pacientes. Coisa que demoraria, às vezes, 1 semana, 2. Exatamente. Para um profissional, para a mão humana estar realizando, a máquina tem essa precisão e consegue realizar em horas, né? O paciente, às vezes, digamos que ele está numa viagem de negócios, está com pressa, ele vem de manhã cedo, olha, eu preciso viajar hoje ainda. Tu consegue tranquilamente, tá? Com bastante previsibilidade do resultado, tu consegue fazer a prótese ele poder... E seguro, né? Dia. Não pensar, vai cair meu dente na viagem. Exatamente, é um trabalho definitivo e tu consegue colocar algumas horas depois. Então, acho que isso aí veio para ficar. Antigamente eram muitas consultas, então agora em apenas 1 ou 2 tu já consegue finalizar. Terminar esse serviço, tá certo. As pessoas que sempre utilizaram próteses removíveis, elas conseguem se adaptar com as próteses fixas? Isso aí varia muito, tá? Tem pacientes que vêm assim, ó, usando 30 anos uma dentadura, chegam no teu consultório, tu coloca um trabalho em 3 dias, né, um trabalho totalmente diferente daquele que ele utilizava, e a pessoa já sorri, já fala e já sai mastigando tranquilamente, tá? Assim como tem gente que tu coloca o trabalho, esteticamente ela adorou, mas na parte da fala, da fonação, tá estranho, tá difícil. Porque isso é normal. Um paciente que não tinha dente na região, né? Ou tinha próteses removíveis. A maioria não, mas as palavras que tu fala, geralmente tu tá acostumado, a língua se acostumou, a bochecha se acostumou naquela região. Então as palavras tu tá acostumado a falar com aquele tipo de prótese. Quando tu coloca uma prótese nova, é que nem um sapato novo que tu tá colocando. Tu tem que amaciar ela, tu tem que utilizar ela. Então a gente sempre pede pro paciente, olha, lê em casa, treina a leitura, né? Conversa com as pessoas, né? Porque ele tem mais confiança, o paciente fica mais confiante. Só que ele tá achando estranho no início. A posição da língua, ela muda exatamente. Por exemplo, os pacientes que usam dentadura, ele não tem mais aquele céu da boca que tem a dentadura. Então o paciente, ele sente mais o alimento, sente mais o gosto e a fala também muda. Então, às vezes, é um volume muito grande que tu tira. Então o paciente não se acostumou ainda com isso. Ele tem que ser paciente, ele tem que ter paciência para se adaptar a isso, né? Mas é uma situação totalmente adaptável, porque ele está satisfeito com o trabalho. Então é questão do próprio corpo dele, o próprio organismo dele se adaptar naquela região. Então
a musculatura, né, a mímica facial, toda essa parte aí ela começa a se adaptar muito rápido. Então, esses 6 meses acaba sendo um tempo um pouco grande, mas eu sempre digo 6 meses para o paciente ficar mais tranquilo. Mas geralmente o primeiro, o segundo mês ele já está começando. E depende muito de paciente para paciente. Como tu falou, tem paciente que na mesma hora já sai super tranquilo, falando bem, outros demoram um pouco mais. E assim, a gente tem que saber ver quem pode estar com dificuldade de falar ou não, saber avaliar direitinho, né? Isso depende muito. E a gente sabe que hoje em dia a procura sobre os implantes é bastante grande, assim. E por que tu acha que isso está acontecendo hoje em dia? Olha, eu acho que é uma coisa muito boa que está acontecendo hoje em dia, tá? O paciente hoje em dia, com a internet, com as inovações, ele já vai direto, ele já tem uma consulta inicial, não com o dentista, não com o médico, é com o Dr. Google. Então, o que ele faz? Ele já entra no computador, né? Ou se a pessoa não mexe nisso aí, ele pede para o neto, pede para não sei quem. Ou tem algum parente, família que já fez esse tipo de coisa, tá? Então, o que ele faz? Ele pergunta como é que é. Então, ele já chega no teu consultório sabendo de tudo. É impressionante. E eu acho que isso aí veio para inovar. Antigamente, o dentista ele tinha uma visão pelo paciente muito de... uma visão muito arcaica, né? Então, antes ele ia para arrancar dente. Hoje em dia ele vai para colocar dente. Então, pra assim, promover saúde, né? Exatamente. Então, eu acho assim, essas inovações, tá? A internet, o Google, esses vídeos que aparecem, isso aí veio para deixar o paciente mais tranquilo. Eu acho que se ele já vai no teu consultório com uma certa sabedoria, ele já leu sobre o assunto, ele quer saber o que tu pode oferecer para ele. Então, eu acho que é para isso que a gente está aqui. A gente está aqui para satisfazer o paciente. Aquilo que ele leu na internet, que ele viu no vídeo, a gente vai agora fazer na boca dele. A gente vai transformar aquilo lá, aquela teoria que ele viu, em prática, né? Então, acho que isso aí foi muito bom, o paciente ter acesso a esse tipo de coisa. Que ele não fica mais naquela ideia, com medo, né? Ele vê que a dor hoje em dia é controlada, né? O paciente fica muito menos tempo na cadeira, né? As consultas estão menores. Então, acho que isso aí é só para deixar o paciente mais satisfeito ainda. Graças a Deus, é tudo mais fácil também para o paciente. Exatamente. Bom, então nós agradecemos hoje a presença do Dr. Rafael Félix e nós continuamos com o programa Doutor Sorriso. E é com toda certeza que a mudança por um sorriso melhor traz muita satisfação para todos aqueles que realizam esse tipo de tratamento, pois melhora a autoestima e permite um bom funcionamento mastigatório. Agradecemos a sua audiência, não deixe de cuidar de você e se permita ser mais feliz. Não se esqueça de acompanhar os programas sempre no mesmo horário. Uma ótima semana a todos e nos vemos no próximo Doutor Sorriso. Até lá! Programa Doutor Sorriso, take 1, hall 6, Sonora, Traline, gravando. Olha, ele tá que tá afiado. Toma, leva pra ti. Se o paciente tem uma grande deficiência óssea, opta-se. Se o paciente tem uma grande deficiência óssea, opta-se... não vou conseguir falar opta-se. Se o paciente tem uma grande deficiência óssea, opta-se por... Se o paciente tem uma grande deficiência óssea, opta-se muitas vezes por enxerto. Opta-se. Se o paciente tem uma grande deficiência óssea, opta-se muitas vezes, eu tô só treinando, opta-se muitas vezes, opta-se muitas vezes, opta-se muitas vezes. Tá? Mais de 60% da